Graças e paz, amados. Quero convidar vocês, queridos ouvintes, para refletir junto comigo nas Escrituras. Eu escolhi aqui um texto de Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Carta aos Hebreus é uma carta no qual nós não temos uma certeza quem foi o autor que escreveu. Alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Apolo ou um outro escritor. Entretanto, há uma certeza nesse livro, que esse livro ele trata sobre a fé, ele trata sobre a importância de se manter na fé em Cristo, na fé daquele que verdadeiramente proporciona a salvação. Isso porque, entendendo o contexto da época, muitos que haviam começado a caminhada com Cristo, abraçando a mensagem do Evangelho, já estavam retroagindo, já estavam voltando atrás, já estavam desistindo da caminhada de fé em Cristo para voltar às práticas antigas. Então o escritor, ele vai, ao desenvolver essa carta, ele vai mostrar diversas maneiras que Cristo é superior a todas as coisas. Ele vai utilizar exemplos do Antigo Testamento, Moisés, tabernáculo, Josué e outros para mostrar que todos eles eram sombras. Eles estavam apontando para aquele que era superior, nesse caso, Jesus. Então que a fé em Jesus é a fé que verdadeiramente nos leva ao repouso. Esse repouso aqui, que o texto da qual foi lido trata, é o repouso no sentido da esperança do cristão. Esse repouso está apontando para um futuro no qual nós estaremos repousando em Cristo, estaremos eternamente com o Senhor. Essa é a esperança que o Evangelho nos proporciona. E esse repouso também foi tratado na passagem ali do Antigo Testamento. Josué, ele entra na Terra Prometida, cumprindo a promessa de Deus, e ali eles começam a repousar na terra, naquilo que havia sido prometido já aos pais dos judeus, aos patriarcas. Entretanto, aquele repouso era um repouso momentâneo, nem todos permaneceram naquele repouso, nem todos entraram nesse repouso, porque esse repouso era um repouso temporário. Ele apontava para um repouso eterno, que seria o repouso em Cristo Jesus. Então, o escritor ele está fazendo uma reflexão sobre esse repouso, aplicando que em Cristo nós verdadeiramente iremos repousar na presença de Deus, estaremos eternamente com o Senhor. Essa é a esperança que temos no Evangelho. Então, quando nós meditamos nesse texto aqui, nós temos que resgatar esta verdade. E aqui, o escritor, ele aponta, para a questão de que alguns estavam rejeitando essa mensagem. O escritor está dizendo que alguns entenderam e que haviam abraçado a fé, mas outros não estavam realmente compreendendo, estavam rejeitando esta fé. E isso prova que naquele tempo, nem todos os que verdadeiramente começaram a caminhar com Cristo tinham uma fé genuína no Salvador. E ao longo da caminhada eles acabaram desistindo, porque a fé
revelação do Evangelho. E ao passar por tribulações, dificuldades, eles acabaram se afastando, abandonando a caminhada com Cristo. Bom, isso ocorre também nos nossos dias, não é diferente. A gente vê hoje muitos que começaram a caminhar com Cristo, que falavam de Jesus, que anunciavam a palavra, que testemunharam daquilo que Cristo havia feito em suas vidas, mas que hoje estão totalmente indiferentes. Hoje já viraram as costas, já abandonaram essa fé para abraçar um humanismo, para abraçar um progressismo, para abraçar ideologias anticristãs. Muitos que hoje já abandonaram essa paixão por Cristo, esse desejo de conhecer o Senhor e pregar a sua palavra, de anunciar o teu evangelho. Estão mortos na fé, perdidos, quando na realidade eles nunca tiveram a fé. Esses que hoje estão voltando atrás, esses que hoje viraram as costas para o Senhor, é que ainda não conheceram o verdadeiro evangelho. Ninguém perde a fé quando verdadeiramente essa fé foi plantada pelo Senhor. Quando Cristo coloca no nosso coração a compreensão do Evangelho, não há nada mais grandioso do que essa mensagem. Não há nada mais grandioso do que essa fé. Portanto, quando a semente do Evangelho não é plantada no coração, muitos acabam ao longo da caminhada abandonando. Por isso que o tempo mostra aqueles que verdadeiramente foram alcançados pelo Evangelho. O tempo mostra os que verdadeiramente estão alinhados com o Senhor, aqueles que realmente foram enxertados na videira verdadeira. O tempo, as lutas, as provações, elas provam o oleiro, provam aqueles que verdadeiramente foram moldados pelo Senhor. Portanto, os que estão hoje abandonando a fé, não necessariamente estão totalmente perdidos. É que ainda não conheceram o Senhor, ainda não experimentaram da verdade. Alguns vão virar as costas e para sempre estarão indiferentes, mas muitos ainda podem ser alcançados, podem ainda verdadeiramente ter uma experiência com o Senhor. Mas eu quero deixar aqui nessa reflexão que aqueles que verdadeiramente foram plantados pelo Senhor, aqueles que foram verdadeiramente enxertados na videira verdadeira, esses experimentarão do repouso eterno com o Senhor. E é essa a nossa alegria, é essa a nossa esperança. Não há bênção maior, não há prosperidade maior, não há felicidade maior, não há algo maior do que estarmos eternamente na presença do Senhor. Estarmos verdadeiramente em comunhão com Cristo, entendendo a sua palavra, caminhando com Ele, segundo a vontade dEle, sendo transformado por Ele. E sabemos que quando fecharmos os nossos olhos aqui, porque nós estamos aqui como peregrinos, somente de passagem, mas acordaremos na presença do Senhor para eternamente estar com o Senhor, vivendo esse repouso, essa promessa que o Senhor nos prometeu. Portanto, nos alegremos uns aos outros, edifiquemos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros na fé, na esperança do Evangelho, na esperança que há em Cristo Jesus. Muito obrigado por me acompanhar aqui nessa reflexão. Se você foi edificado com essa ministração, peço para nos ajudar deixando um like aqui nesse vídeo. Isso vai ajudar o que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e possa indicar para mais pessoas. Se você gostou também, pense em um amigo, pense em uma pessoa que precisa ouvir esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, de repente você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe e aguardo vocês para a nossa próxima reflexão.